1 em cada 10 portugueses sofre com ansiedade e, portanto, claramente é um problema do qual é preciso falar. Se sofres com ansiedade, há uma probabilidade muito alta de tu no passado teres sofrido com abuso, perda, abandono, rejeição, amadurecer demasiado cedo. Mas qual é o problema com as minhas tatuagens? Pelos vistos, Paulo, tu não podes fazer terapia porque vai baixar a energia porque tu tens tatuagens. Há cada vez mais o cultivo de uma cultura de medo. Eu crio-te um caminho onde tudo o resto é errado, este meu caminho é certo e tu vais precisar de mim para estar bem. Tenho um bocadinho de aversão a essas abordagens com demasiadas certezas. É muito difícil tu teres uma respiração funcional se tu não fizeres exercício físico com regularidade, nem que seja caminhada. Porquê é que Portugal é o país do mundo com mais doenças provenientes da ansiedade? Essa é a $1 million question. Não sei se pode considerar um ataque de pânico se a pessoa não acreditar que vai morrer. Deixar aqui super claro. A referência são sempre os psicólogos e os psiquiatras. A maior parte das pessoas têm ansiedade ou são ansiosas. As pessoas têm ansiedade. Eu era uma pessoa super intelectual sempre. Na minha vida era somente. E o corpo muitas vezes esqueci-me. E eu comecei a perceber, espera aí, nós andamos muito desligados do corpo, da sensação do corpo. Então qualquer sensação assusta-nos. A vida é muito mais do que só isto é isto resolve tudo. Não. Eu acho que o Paulo é drogado porque tem tatuagens. É possivelmente. Causa de consequência. Completamente. Ou tem tatuagens porque é drogado. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo, água, o medicamento. Nós queremos é tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Mas tenho solução para isto, sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá. Gostas de desporto e empreendedorismo? A Suniporto é a primeira e única júnior iniciativa de desporto na Europa. Hoje recebemos o diretor de operações e a diretora do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Projetos para falarem sobre o seu próximo evento. Olá, sou o Álvaro Forno, diretor de operações da Suniporto. Eu sou a Beatriz Palha, diretora do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Projetos. No dia 19 de novembro, organizamos a 6ª edição do Sports Business Talk, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, um evento que reúne estudantes, profissionais e todos os interessados no mundo do desporto e do empreendedorismo. Com este evento, pretendemos criar oportunidades de networking, de empregabilidade e de partilha de conhecimento. A entrada do evento é gratuita para todos e durante a manhã irão decorrer palestras informativas. Todas as informações vão sendo publicadas nas nossas redes sociais, @Suniporto. Se tiverem dúvidas, enviem-nos mensagem, teremos todo o gosto em ajudar. Portugal é o país do mundo com a maior taxa de doenças relacionadas com a ansiedade. Uma epidemia silenciosa que afeta milhões de pessoas todos os dias. Mas será que a ansiedade é mesmo uma doença? Ou é, na verdade, uma desregulação do nosso corpo e da nossa mente? Quando pensamos em respiração, imaginamos algo automático, que não precisa de atenção. Mas será que sabemos respirar bem? Respirar pela boca ou pelo nariz é igual? A respiração funcional pode transformar a forma como o nosso sistema nervoso responde ao stress, reduzir sintomas de ansiedade e devolver-nos a sensação de segurança interna que tantas vezes nos falta no dia-a-dia. Segundo o ChatGPT, o nosso convidado de hoje tem dedicado a sua vida a explorar esse caminho. O Simão é terapeuta, instrutor de respiração funcional certificado pelo método Oxygen Advantage e formador em workshops de exposição ao frio. Se já segues o IMS há tempo suficiente, sabes que abordamos terapias e ciências alternativas com bastante desconfiança. Mas adoramos desmistificar ideias fixas. Por isso, preferimos ouvir o Simão do que simplesmente afirmar que o que ele defende não faz sentido sem percebermos minimamente sobre o assunto. Por isso, hoje queremos aprender o que realmente acontece durante um ataque de pânico. Porque é que respirar fundo para acalmar não faz sentido? E para que me serve uma formação para lidar com o frio? E acima de tudo, vamos perceber se estas técnicas podem ser uma ferramenta real para viver com mais calma e menos medo. Se sentes que a ansiedade te limita e queres saber se podes controlá-la com a respiração, este episódio é para ti. Bem-vindo, Simão. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada por estares Obrigado. aqui. Obrigado por estares cá hoje. E porquê é que faz sentido estares aqui hoje? Olha, faz sentido porque
Venho trazer estes dois temas, não é? A ansiedade, que é claramente um problema muito prevalente nos dias de hoje, e a respiração, que, tal como tu disseste que a ansiedade às vezes é um problema silencioso, a respiração muitas vezes é uma causa silenciosa da ansiedade, porque acho que há muitas pessoas que não fazem esta ligação. Eu, antes de ter este conhecimento, não fazia esta ligação de que a respiração muitas vezes não é a única causadora de uma ansiedade super descontrolada, mas claramente contribui muito para que isso aconteça. Portanto, quero vir falar aqui um bocado mais sobre como é que a respiração está a impactar-nos no dia-a-dia, ansiedade, stress, e vamos falar mais sobre ansiedade, porque claramente há muitas pessoas, 1 em cada 10 portugueses sofre com ansiedade e, portanto, claramente é um problema do qual é preciso falar. Mas essa ansiedade vem de um problema externo ou interno que possamos sentir, ou da nossa respiração? Olha, é uma boa pergunta. A ansiedade é uma questão multifatorial, ou seja, nós não podemos afirmar que só porque tu respiras desta forma tu vais sofrer com ansiedade, ou não podemos afirmar que só porque aconteceu isto na tua vida tu vais sofrer com ansiedade. Há várias coisas que contribuem, sendo que uma delas é a forma como o nosso sistema nervoso se foi desenvolvendo ao longo da nossa vida. Existe um neurocientista americano, chama-se Russell Kennedy, e ele tem uma visão sobre a ansiedade muito interessante, que ele diz-nos: a ansiedade é o sistema nervoso em alarme. E ele depois divide a palavra alarme como se fosse uma sigla e diz que tu, se sofres com ansiedade, há uma probabilidade muito alta de tu no passado teres sofrido com abuso, perda, eu estou a dizer em português, né? Mas em inglês dá alarme, portanto abuso, perda, abandono, rejeição, amadurecer demasiado cedo. E depois eu incluí em português, esta é by Simão, estes todos. Ou seja, se tu passares por estes todos ou tiveres tido isto de forma constante na tua vida, há uma probabilidade muito grande de tu desenvolveres ansiedade, porque o teu sistema nervoso aprendeu que não pode estar seguro no passado, e nós temos memória para nos lembrarmos do passado, mas também para vermos o que é que aconteceu no passado e no futuro podermos prever o que é que pode ou não pode acontecer. Então o sistema nervoso aprendeu, no passado não foi seguro, há uma probabilidade alta de no futuro não ser seguro, então torna-se muito mais hipervigilante. Ok, mas a ansiedade é o sintoma que tu ajudas a controlar, não o problema que tu ajudas a tratar. Deixa-me tentar perceber. A ansiedade é Sintoma. o sintoma que eu ajudo a tratar. A controlar. A controlar. Sim, eu poderia dizer que sim, porque na verdade a grande questão que está ali é um sistema nervoso que está desregulado. Ou seja, a ansiedade é uma coisa normal, não é? Ou seja, todos nós sentimos ansiedade antes de uma coisa importante, eu sinto-me ansioso. Mas na verdade, a ansiedade é o nome que nós damos ao estado em que o sistema nervoso fica quando está no modo luta ou fuga. Ou seja, é uma antecipação ou uma sensação de estar em perigo. Por isso, sim, diria que o que nós trabalhamos é o sistema nervoso, ou pelo menos o que eu trabalho na minha abordagem é o sistema nervoso. Mas esta ligação da respiração à ansiedade tem muito mais peso no facto de respirares de uma forma que te causa ansiedade ou de usares a respiração para sair de um estado de ansiedade? Ou seja, a tua pergunta é se... Ou seja, a tua preocupação é muito mais evitar que a pessoa respire mal para ficar ansiosa ou utilizar a respiração de uma forma correta para sair de um estado de ansiedade. Ok, boa. Então, a minha preocupação principal é ajudar a pessoa a manter uma respiração saudável no dia-a-dia, que esteja constantemente a comunicar ao seu sistema nervoso de que ela está segura. Ou seja, para evitarmos chegar a estados de pico de ansiedade, ataques de pânico, crises de ansiedade, etc. Ok? Ou seja, o meu foco é sempre que tu aprendas a regular a tua respiração no dia-a-dia. Ou seja, que é essa a questão, que é muitas vezes as pessoas que estão ansiosas, no dia-a-dia têm um padrão respiratório muito acelerado, muito curto, muito superficial, e isso está constantemente a dizer ao nosso sistema nervoso que nós não estamos seguros. Então eu quero ajudá-las a melhorar esse padrão para enviar sinais diferentes de que a pessoa está segura. Ok, mas por exemplo, vamos ao meu caso, que eu reconhecia um padrão de que sempre que eu procrastino e não era suposto, eu sinto-me ansiosa. Ok. Em que é que tu vais ajudar?
nessa Ok, questão. boa pergunta. Então, é assim, uma das coisas que nós faríamos se estivéssemos em consulta era eu compreender um bocado da tua história e perceber exatamente ao que é que tu te estás a referir, né? Porque isso não deixa de ser vago, que é, ok, quando estou a procrastinar, fico ansiosa, ok. Mas o objetivo que nós temos é tu perceberes como é que funciona a tua ansiedade e depois, nesses momentos, o nosso objetivo não é necessariamente que tu não fiques ansiosa. É normal se tu achares que deves estar, ou seja, se isso te ajudar a deixar de ser, a deixar de procrastinar, por exemplo, numa coisa que tu realmente precisas de fazer, então até pode ser útil. Portanto, a ansiedade não tem que ser disfuncional. Toda a gente tem ansiedade, ninguém quer eliminar a ansiedade. O que eu quero é ajudar-te a ter as ferramentas, para, tanto mentais como respiratórias, neste caso, para tu conseguires gerir essa ansiedade de maneira a ela não ser impeditiva para o teu dia-a-dia. Ok, deixa-me ver se eu percebi. Um psicólogo ia ajudar-me a que isso não acontecesse. A que eu nem sequer chegasse a procrastinar. Tu ias ajudar-me a que, quando isso acontecesse, eu soubesse controlar. É isso? Não necessariamente. Ou seja, o procrastinar é mesmo muito... eu normalmente digo que ninguém procrastina naquilo que quer mesmo fazer. Ou seja, quando tu estás a procrastinar é porque há ali alguma resistência, ok? Ou seja, eu dou-te um exemplo muito rápido. Eu acompanhei uma pessoa há uns tempos que andava a procrastinar no curso de Direito, ok? Difícil, obviamente, uma data de dificuldades. E ela veio porque queria melhorar isso. E aquilo a conclusão que nós chegámos nessa primeira consulta foi: ela não procrastina não é por não ter capacidade de se autorregular, nem porque não é boa a organizar o calendário ou a gerir tempo. Ela não procrastinava porque, na visão dela, não havia um motivo forte para acabar o curso. Então a vida, ou seja, se não há uma vontade imensa de eu quero mesmo acabar o curso para depois poder fazer isto. Se não há um objetivo final, ela eventualmente não vai fazer. Então acabou por se andar ali na procrastinação. Voltando à tua questão, só para não fugir. Não quer dizer que eu ajude a regular quando a pessoa está desregulada e o psicólogo faça ao contrário, quer nem permitir que a pessoa chegue lá. Ambos trabalhamos a ansiedade com o mesmo objetivo, que é reduzir o número de vezes e a intensidade com que tu chegas a picos de ansiedade e dar-te ferramentas para tu, quando estás nesses estados, poderes regressar à tua base segura o mais brevemente possível, que é o nosso objetivo sempre. Agora, o que muitas vezes acontece, e é aí que as abordagens às vezes divergem um bocadinho, é: eu também trabalho pensamentos, portanto, eu também trabalho a mente da pessoa. Mas a abordagem normalmente ou seja, a maior parte dos psicólogos, porque isto é uma das abordagens cientificamente que tem mais evidência para ajudar com a ansiedade, é a cognitivo ou comportamental. Portanto, eu diria que uma grande parte dos psicólogos a quem tu recorreres vai-te ajudar mais com essa parte psicológica do que com treino do sistema nervoso, com a parte da respiração. E quando falo de parte da respiração, não digo que eles não te deem técnicas de respiração, ok? Isso sim. Só que às vezes técnicas só não chega. É preciso aprender todo o mecanismo da respiração para que tu, no dia-a-dia, tenhas uma respiração melhor e depois as técnicas também sejam mais fáceis a fazer sentido. Percebes? Okay. Faz sentido? Sim, meio percebi. Mais ou menos? Sim. Mas esse caso dessa paciente que tu falavas não tem nenhuma vertente de um terapeuta de respiração funcional aí envolvida. Tem a tua base de terapeuta ligada à psicologia por trás. Exato. E isso faz-me acreditar que tu tens aí duas áreas que se complementam, mas que são diferentes, que é a capacidade que tu tens de acompanhar uma paciente que está que tem essa condição muito específica e precisa da tua ajuda para processar a situação de uma forma diferente, tem a ver com terapia psicológica. Exatamente. E a terapia de respiração funcional seria quase como a tua mala de primeiros socorros para lidar com uma situação complicada. Sim, ou seja, são ferramentas. Portanto, eu não digo que sou só instrutor de respiração, não sou só counselor, só terapeuta transpessoal. Eu faço uma amálgama de coisas onde a minha base é a pessoa vai fazer terapia com um terapeuta.
E depois, obviamente, consoante o que ela precise, portanto, as minhas consultas não são uma aula de respiração, ok? Portanto, sim, o que tu estás a dizer faz todo o sentido, porque counselling em Inglaterra é acompanhamento psicológico e emocional, é talvez a melhor forma de, ou aconselhamento, mas talvez a melhor forma de traduzir é isto. E, portanto, sim, essa é a base que eu utilizo para acompanhar aquilo que se chamam processos de vida, que é estas questões mais do dia-a-dia e dificuldades emocionais. Porquê é que Portugal é o país do mundo com mais doenças provenientes da ansiedade? Essa é a million dollar question. Eu não te sei dizer ao certo, existe, vocês se calhar até já viram aquele vídeo do Mark Manson, que é, sabem quem é? Não. Mark Manson escreveu um livro cor de laranja que eu não posso dizer o nome, tem uma asneira. Estilo de dizer Yeah. que fosse. Pronto, ele é muito conhecido nessa área do desenvolvimento pessoal e ele fez um vídeo que ele até veio cá a Portugal, falou com um psiquiatra bastante conhecido chamado Gustavo Jesus e falou com a Sara Crespim, que também é uma psicóloga bastante conhecida em Portugal, e ele esteve a tentar perceber porque é que Portugal era o país mais ansioso do mundo. E ele foi deitando por terra algumas questões, como a questão económica, porque obviamente há mais países na Europa que não estão tão bem. Foi deitando por terra coisas como ele achava que o futebol podia ser um fator porque, por exemplo, no basquete há muito mais pontos, então o pessoal está sempre a aliviar o stress, e no futebol tu estás sempre muito mais em suspense e depois imagina, às vezes nunca chega ao golo, então és uma pessoa mais ansiosa por causa disso. Portanto, ele foi tirando assim várias coisas, também os níveis de álcool que se consomem, etc. E depois ele chega a uma conclusão que é engraçada de entreter, mas que não me cheira que seja por aí, que é, nós somos um país de descobridores, não é? E a ideia dele é as pessoas, vamos lhe chamar, mais corajosas, com mais capacidade de ir à aventura, ou seja, as pessoas menos ansiosas, foram as que foram à aventura. E as que ficaram em Portugal foram as que são mais ansiosas e têm menos tendência para ir à aventura nos descobrimentos. E nós somos descendentes dos que ficaram. Tipo, a lógica é fixe, mas óbvio que isso está a assumir que, primeiro, que ninguém voltou dos descobrimentos, né? E depois está a assumir que todos os que ficaram não eram corajosos, né? Portanto, aí não sei ao certo. Existe de facto um estudo que em 2023, que eu acho que foi esse o estudo que saiu, que disse que Portugal é o país mais ansioso do mundo. Esse estudo não fala especificamente de Portugal, mas fala de várias coisas, entre elas eu achei muito curioso porque caiu mesmo por terra a questão económica quando mostrou que os países mais ansiosos normalmente são os que têm rendimento mais alto, o que é engraçado. O que é que eu acho? Por isso é que tu disseste que era brutal quando nós te dissemos do maior risco que assumimos. Exatamente, que acho brutal porque os vossos níveis de ansiedade devem estar muito mais baixos. Mas deixa-me só concluir com... há fatores importantes nos países desenvolvidos. Portanto, a urbanização é possível que seja uma questão. Talvez a alimentação, embora não seja muito a minha área, mas obviamente que temos muito mais acesso a fast foods e coisas do género que obviamente não fazem tão bem ao organismo. E depois, talvez estímulos constantes com redes sociais, tecnologias, que eu sou obviamente muito a favor, não é? Mas também tem influência. Portugal tem duas questões que eu acho que podem contribuir. Eu não sei se fazem dele o país mais ansioso do mundo, mas acho que tem duas questões que podem contribuir. Uma delas é, acho eu, a baixa literacia em saúde. E, portanto, eu no outro dia vi um artigo da Revista Portuguesa de Saúde Pública que dizia, aquilo é de 2016, portanto eu não sei como é que estão as coisas agora, mas aquilo dizia que, em termos de literacia em saúde, no geral, não saúde mental em específico, 61% da nossa população não tem uma literacia em saúde adequada, portanto suficiente. E nós sabemos o que é que falta de literacia causa, né? Ou seja, mais comportamentos de risco, mais dificuldade na prevenção daquilo que pode vir a acontecer e talvez até mais dificuldades no tratamento. Portanto, Sabes, eu não dizia... Estou a falar... Não, sim, fixe. Não tenho estudos no assunto, mas eu não diria literacia na saúde, diria literacia. Literacia no geral, yeah. Sim, ouvimos obviamente falar muito de financeira, né? E obviamente eu concordo plenamente contigo. O outro fator, que eu acho também é super importante. Não, mas eu acho que educação dá-te uma sensação de controlo.
E achas que mas estás a dizer que é só sensação? Ou que dá de facto controle? Dá-te controle, não é? Sim, concordo plenamente. Portanto, eu acho que isso, se de facto se repercutir na questão de haver pouca literacia em saúde mental, acho sem dúvida que é um fator. Depois temos o outro lado que é, diria eu, a falta de resposta a nível da SNS. Portanto, com o máximo respeito, e sei que os profissionais que estão lá fazem o melhor que podem, mas a verdade é que a ansiedade é uma questão onde o sistema nervoso muitas vezes não se sente seguro. Já falámos aqui que isso muitas vezes vem de questões do passado. Uma das coisas mais importantes para o nosso sistema nervoso é vínculos seguros e previsibilidade. Ok? Para trazer segurança ao nosso sistema nervoso. O que acontece com as consultas de psicologia no SNS é que, e isto é pelas pessoas que me contam que já foram acompanhadas no SNS, depois eventualmente chegam até a mim ou eventualmente um dia começaram a procurar no privado, têm uma consulta, às vezes uma por mês, às vezes uma num mês, depois outra 2 meses depois. Às vezes não é com o mesmo profissional, portanto tiveram com um psicólogo agora, depois tiveram com outro psicólogo, e eu simpatizo brutalmente com estes profissionais, porque numa hora com uma pessoa que não conheceram, que não vão acompanhar a longo prazo, é muito difícil fazer alguma coisa, a não ser gerir a crise, e para estas pessoas é muito complicado porque estamos a perpetuar um sistema nervoso que não pode criar vínculos seguros, que muitas vezes nem sequer os teve. Estás ali a dar um tratamento paliativo, uma forma da pessoa acreditar que está a ser tratada, mas... Porque eu não me estou a ligar a ti a longo prazo, e se eu nunca tive um vínculo seguro que me trouxesse segurança ao sistema nervoso, que é uma grande componente da terapia. Portanto, terapia é eficiente, ok, pelas técnicas, pela abordagem, mas muito mais pela relação humana que se estabelece e que te faz a ti sentir seguro naquele espaço e te vai começando a trazer regulação ao sistema nervoso. E se isso não acontecer, vai ser sempre muito mais difícil. Porque é que um abraço, falaste aí dos vínculos, eu lembrei-me de uma coisa que eu li sobre o papel de um abraço na ansiedade. Um abraço diminui de facto a ansiedade ou faz-te controlar mais a respiração porque tens uma sensação de segurança que te faz diminuir a ansiedade? Eu acho que faz um bocado dos dois. Eu acho que faz tudo, na verdade, ou seja, aumenta a oxitocina, que é uma hormona que também nos acalma as hormonas de stress. Portanto, regula o stress, o que é fixe. Depois, dá-nos uma sensação de segurança. Ou seja, o toque físico para o sistema nervoso, super importante, porque acalma o mesmo. E depois, se a pessoa se sente segura, também já não sente tanta necessidade de respirar aceleradamente como se não estivesse segura. Okay. Portanto, é todo um ciclo. Olha, sabes, não sei se tens este dado, mas eu acho interessante. Há algum dado sobre os bebés que, por nascerem prematuros ou alguma coisa do género, não podem ter esse vínculo com a mãe, não podem ter o colo materno logo ao nascer e por isso são mais inseguros, mais ansiosos e têm essa necessidade de proteção? Olha, eu não tenho dados ao certo em concreto, mas eu posso quase apostar que existem, porque, precisamente pelo que eu estava a dizer, se o sistema nervoso não receber toque, especialmente desde sempre, há uma probabilidade grande de sair um bocado subdesenvolvido no sentido da segurança. Porquê? Porque quando nós somos pequenos, nós não sabemos autorregular-nos. Então como é que nós aprendemos a autorregulação? Com alguém que nos autorregule. Portanto, por exemplo, aquela ideia, ainda bem que tocaste nisto, porque isto é um tema que me ferve um bocado por dentro. Aquela ideia de o meu filho está a chorar, eu vou deixá-lo a chorar até ele aprender a acalmar-se. Aquilo que nos ajuda a acalmar é o nosso córtex pré-frontal. Quando nós somos bebés, essa parte não está bem desenvolvida. Essa parte do cérebro acaba de se desenvolver por volta dos 23, 24, 25 anos. Portanto, se um bebé está a chorar, ele precisa que alguém vá lá, haja toque, haja uma respiração segura, haja uma voz calma. Tudo isso é super importante para o bebé aprender que aquilo é um estado passageiro. Porque na cabeça de um bebé, ele chega ao mundo e ele não faz ideia o que é isto. A gente às vezes andamos aqui e não fazemos bem ideia o que é isto. Mas um bebé então chega ao mundo, não faz ideia do que é isto. Um dia acorda, está num berço, começa a chorar e para ele não há a sensação de eu estou a chorar e daqui a bocado já não estou. Para o bebé não há sensações passageiras. Tudo é eternidade, por assim dizer, né? Ou seja, o bebé está a chorar, está em pânico, o seu sistema nervoso está super desregulado e se não vem ninguém a regular, adeus.
Portanto, eu diria que sim, e ainda bem que falaste nisso, porque depois disto acho que vou pesquisar um bocado mais esta ligação, porque eu tenho quase certeza que sim. E eu vou Faz ter todo uma sentido. conversa com os nossos vizinhos. Eles fazem isso? Pá, não Temos sei, de pôr um nós próximo ouvimos episódio. muito bebés a chorar Muitos? por tempo. Tipo, mais de 16? Não, nós há um bebê que ouvimos chorar durante muito tempo. Mas há uma curiosidade que eu tenho, que é: tu sentiste a necessidade de te desligar do termo transpessoal? Primeiro, para quem é completamente ignorante, o que é isso, que eu não faço Ok, ideia, já vou. e porque é que tu, tendo muita base educacional e científica e algo que faça sentido por trás daquilo que tu fazes, tiveste a necessidade de desligar do termo? Tenho uma história perfeita para vos explicar isto. Então, há uns meses estava numa festa de um amigo e estava lá um psicólogo júnior que era amigo de um amigo e ele já me tinha dito: "Epá, vocês têm que falar, vocês têm ideias bem semelhantes." Então nós tivemos para aí 1 hora a falar na festa. E quando eu lhe expliquei que uma das minhas formações era terapeuta transpessoal, ele disse-me: "Aí é brutal, o que é que tu fazes em consulta? É que eu já tive consultas com um." E eu, antes de lhe responder, porque obviamente eu tenho outro background que não é terapia transpessoal, eu perguntei: "Espera, diz-me tu o que é que tu fizeste em consulta." E o que ele disse chocou-me imenso. Pá, ele começou-me a dizer que teve algumas consultas com o terapeuta transpessoal, e uma das coisas que ele lhe dizia, por exemplo, e tu estavas tramado, Paulo, ele dizia-lhe: "Olha, enquanto estiveres a fazer terapia comigo, tu não podes fazer tatuagens porque isso baixa os níveis de energia e o trabalho terapêutico não consegue acontecer." Posso ser sincera, lemos o teu e-mail, não é? Naturalmente. Yeah. Ouvi esse, não é o meu. Não. Yeah. Não. Por isso é que eu vos agradeci Termo também a transpessoal. disponibilidade, porque eu quis-me desligar disso, porque quando tu pesquisas na net terapia transpessoal, vai para tudo menos aquilo que nós fazemos. Ou seja, menos aquilo que eu faço e que na minha escola advogam. Porque há várias escolas e a minha escola foi fundada por psicólogos clínicos e psicoterapeutas. Portanto, eu faço supervisão com uma psicoterapeuta e psicóloga clínica, eu faço intervisão com psicólogos e com psiquiatras. Portanto, isso para mim é super importante, porque eu não ando a brincar com a saúde mental. E por isso é que eu agradeci isso, porque eu sei que facilmente vê-se aquele nome e é tipo, pá, e vou pesquisar e, pá, mas o que é isto? Tipo, inconsciente, estados não ordinários de consciência e coisas do género. Que ok, tem o seu lugar, tem o seu espaço, há coisas que dava para falar sobre isso, mas a forma como eu entendo e abordo a terapia transpessoal é da seguinte forma: trans além de pessoal indivíduo. Então, o meu objetivo quando nós estamos em consulta é ajudar-vos através da conversa. Portanto, não há piripipis, não há nada disso, não há incensos, não há nada dessas coisas. Através da conversa, eu ajudar, da conversa e da consciência, ou seja, parar e notar o que está a acontecer no corpo e na mente, é eu ajudar-vos a chegar a um lugar transpessoal, ou seja, um lugar desapegado dos vossos processos individuais. E o que é isto? Simples. Pensamentos, emoções e comportamentos. Isto não tem nada de esotérico, porque qualquer um de vocês que está aqui consegue parar e observar os vossos pensamentos. Aquilo que eu quero é ajudar-vos a conseguir estar mais tempo nesse lugar, para que vocês se tornem não os vossos pensamentos, nem se percam nesse emaranhado, mas possam ter uma distância considerável deles para perceber que não são esses pensamentos e tomar decisões que sejam respostas e não reações ao que pensam e ao que sentem. Faz sentido? Bem, Mas gostei. Ação, reação. Devemos agir e não reagir. Completamente. Exato. Completamente. Mas qual é o problema com as minhas tatuagens? Boa pergunta. Eu não cheguei a perceber exatamente o que é que acontecia, mas pelos vistos, Paulo, tu não podes fazer terapia porque vai baixar a energia porque tu tens tatuagens. Porque se alguém me dissesse isso, seria a primeira razão para eu automaticamente cravar um carimbo de chalupa máximo e descredibilizar tudo o que me possas dizer, porque já me estavas a levar para algo extremamente esotérico, para algo que não tem uma base que eu me possa agarrar. Isto faz fisicamente sentido. Eu adorava ajudar-te com isto,
Não faço ideia. Ou Eu, seja, eu tenho pena que muitos bons profissionais, provavelmente até ligados a estas áreas, que têm boas aplicações com muita base científica, muitas vezes são completamente destruídos, ou a carreira vai por água abaixo e tu até tens que deixar de ser uma coisa para te tornares yeah. outra, porque há cada vez mais o cultivo de uma cultura de medo. Eu crio-te um caminho onde tudo o resto é errado, este meu caminho é certo e tu vais precisar de mim para estar bem. É só isso. Sabes que eu tenho um bocadinho de aversão a essas abordagens com demasiadas certezas. Ou seja, se tens isto, tens que fazer isto. Obviamente, imagina, na comunicação nas redes sociais é inevitável tu ires mais direto ao ponto. Mas é por isso que eu também tenho um podcast que o objetivo é eu poder explicar os meus pontos muito mais a fundo, porque a vida é muito mais do que só isto é isto resolve tudo. Não, a explicação é uma ferramenta. Eu acho que o Paulo é drogado porque tem tatuagens. É possivelmente. Causa de consequência. Completamente. Ou tem tatuagens porque é drogado. O que é que veio primeiro? Então, se eu tenho episódios de ansiedade, porquê falar contigo e não com um psicólogo? Ok, primeiro, a pergunta está mal formulada sem ofensa, Paulo. Espetacular. Então, eu quero deixar aqui super claro. A referência são sempre os psicólogos e os psiquiatras. Ok? Portanto, quando há ansiedade e quando sentem que isso está super destruturado, eu quero que essa seja a referência, porque se eu disser aqui o contrário, eu basicamente estou a promover o contrário daquilo que eu quero, que é que as pessoas cada vez mais saibam onde procurar ajuda. E eu tenho uma clínica de terapia online que tem psicólogos, portanto, o meu objetivo não é dizer não procurem os psicólogos, procurem-me a mim. Não, de todo. Mas o psicólogo leva-me até onde eu consigo pensar, não me leva a atuar sobre algo específico. Não necessariamente, eu também não quero deixar essa ideia, porque eu conheço psicólogos que são terapeutas transpessoais na minha escola, ok? E que e não precisam de ser terapeutas transpessoais. Há psicólogos com treino em trauma, com muito estudo sobre o sistema nervoso, que fazem trabalhos imensos e, portanto, não se trata de o psicólogo só te leva até aqui e eu levo-te até ali. Não. É um trabalho que é, na minha opinião, em questões de ansiedade, pode ser feito pelos dois, ok? Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero que os psicólogos e os psiquiatras sejam a referência, ponto. As redes sociais trouxeram-nos uma vantagem interessante, que é, as pessoas podem fazer conteúdo e eu posso ver as abordagens e as formações de outras pessoas que não são psicólogos e psiquiatras, mas que talvez, como é o meu caso, me podem ajudar. Mas é por isso que o conteúdo é útil, porque eu consigo ver se esta pessoa sabe do que está a falar, se não sabe, se me identifico, se não identifico, e se a pessoa for transparente nas suas qualificações, não há mal nenhum. Como eu vos estava a dizer, eu estudei aconselhamento em Inglaterra, estudei estratégias de cognitivo-comportamental, tirei formação em primeiros socorros mentais, vim para Portugal, fiz a terapia transpessoal, depois fiz instrutor de respiração, estudei sobre o sistema nervoso, faço supervisão com uma psicóloga e psicoterapeuta, intervisão com psicólogos e psiquiatras. Portanto, no meu caso, eu posso dizer que eu estou apto a ajudar pessoas com ansiedade. Agora, eu não posso dizer isto sobre todos os terapeutas. Nem todos os terapeutas transpessoais, porque nem toda a gente tem este background. E, portanto, o meu objetivo é, psicólogos e psiquiatras são a referência, talvez hajam outros profissionais que, se forem transparentes quanto às suas qualificações, se a pessoa estiver ok com isso e se gostar da abordagem, possivelmente podem ajudar. A maior parte das pessoas têm ansiedade ou são ansiosas? As pessoas têm ansiedade. O ser ansioso, eu não gosto muito disso porque é um statement de identidade, não é? Que é, se tu disseres eu sou ansiosa, eu digo, Rita, ok, então não posso fazer nada por ti, porque o que tu queres é deixar de ser ansiosa. Mas o objetivo não é tu deixares de ser ansiosa. Ou seja, as pessoas têm ansiedade, umas têm uma ansiedade muito tranquila, portanto eu tenho uma ansiedade relativamente tranquila, fico com ansiedade em momentos pontuais e tenho uma boa capacidade de autorregulação, portanto consigo voltar à minha segurança, consigo restabelecer a calma no meu sistema nervoso de forma relativamente rápida. Há pessoas que isto não está, ou não têm as ferramentas, ou não têm o conhecimento, ou por uma data de razões, não têm isto e têm a ansiedade mais... ou seja, têm um sistema nervoso mais reativo, mais sensível. Então, mais facilmente chegam a estados de uma ansiedade que nós consideramos
vamos dizer, disfuncional, ou uma ansiedade que não nos permite fazer a nossa vida de forma tão boa, aproveitar o presente, o que tu queres chamar, no fundo. Portanto, tu tens ansiedade. Tu não és uma pessoa ansiosa. Certo. Eu gosto sempre de dizer isto às pessoas em consulta, porque são mesmo coisas diferentes. Porque qual é o dia em que tu vais deixar de dizer que és uma pessoa ansiosa? Porque tu vais sempre sentir ansiedade. Eu nunca te vou tirar a ansiedade porque eu não quero tirar-te a ansiedade. Então, fizemos um processo de 2 anos. Tu sentes-te ansiosa, às vezes, não é? Muito menos, com muito menos intensidade. Tens capacidade de regular. Mas dizes-me que és uma pessoa ansiosa na mesma, não é? Porque sentes. Então, o que tu és e o que tu sentes não é a mesma coisa. Lá está. O lugar transpessoal. Certo. Esta é a ideia. Espetacular. Mas nesse percurso, tu começas pelo percurso ligado à psicanálise, psicologia, o aconselhamento está mais ligado ao aconselhamento psicológico, sim. E há um direcionamento muito específico para a respiração. O que é que está na base? O que é que te fez pensar? A respiração é o segredo disto tudo. Olha, estávamos a falar do Wim Hof há bocado, em off, não é? E na verdade eu comecei a conhecer esse mundo através do Wim Hof. Pá, na altura vi umas coisas sobre o gelo e tal, achei aquilo interessante e comecei a tomar uns duches frios em casa. Só que depois percebi que ele tinha também esta componente da respiração. Pá, eu achei espetacular porque isto da respiração faz-me sentir melhor, a forma como ele... porque há uns vídeos na internet que é uma respiração guiada dele, e aquilo dá uma espécie de moca até, porque é hiperventilação e a tua mente fica assim com um bocadinho de moca e aquilo é, fixe, isto é porreirinho. Às tantas, neste período de Covid e coisas do género, eu comecei a ouvir muitos podcasts e uma vez no podcast do Joe Rogan, que se calhar vocês conhecem, foi o jornalista James Nestor, que é esse rapaz desse livro que está aí, que começou a falar de outras componentes. Eu na altura fui ouvi-lo porque queria ouvi-lo falar desta questão do Wim Hof e coisas do género. Eu comecei a ver, ele começou-me a falar da respiração do dia-a-dia. Ou seja, não me começou a falar de o que é que devíamos fazer pontualmente. Começou a dizer-nos que a forma como nós respiramos no dia-a-dia é subótima e está a causar-nos mais stress, pode estar a contribuir para mais doenças, está a contribuir para um sistema nervoso mais estressado, tudo por aí, estás a ver? E eu comecei, isto é super interessante. E há um dia que eu descubro a formação da Oxygen Advantage, depois de já ter lido esse livro vezes e vezes, depois de já ter visto entrevistas do James Nestor vezes e vezes, e descubro então a Oxygen Advantage, que é uma escola de respiração funcional. E eu digo, isto é brutal. E na altura já me interessava um bocadinho pela ansiedade, mas não me interessava só ficar na questão dos pensamentos, porque eu sabia que tinha que haver muito mais esta parte do sistema nervoso, que desde já as minhas tutoras e as minhas formadoras, que são psicólogas, também já me puxavam um bocadinho para esse lado, porque elas também fazem muito esse trabalho. Então elas diziam sempre, olha, não é só ficar preso daqui para aqui, porque eu era uma pessoa super intelectual sempre. Na minha vida era somente. E o corpo muitas vezes esqueci-me. E eu comecei a perceber, espera aí, nós andamos muito desligados do corpo, da sensação do corpo. Então qualquer sensação assusta-nos. Comecei a perceber, espera aí, isto da respiração é a forma mais rápida de aceder e de influenciar o sistema nervoso. Deixa-me cá perceber o que é que se passa com isto. E foi um buraco negro de informação. Mas então como é que o sistema nervoso autónomo influencia o stress e a ansiedade? Ok, então, nós podemos pensar no sistema nervoso como uma escada. Então, é uma escada onde... Eu dou sempre este exemplo, que é... Vamos imaginar que nós somos homens e mulheres das cavernas. Estamos na nossa caverna, temos comida, temos aqui uma lareira, está tudo muito tranquilo, estamos com a nossa família. O nosso sistema nervoso está no topo da escada, que é, está seguro. Só que no dia a seguir, acabou-se a fogueira, acabou-se a comida e nós temos que sair da caverna. Então o que é que acontece? Eu saio da caverna, olho para um lado e para o outro, ok, parece-me que está seguro, eu avanço na direção de onde eu sei que posso ir caçar e de repente aparece-me um leão. Espera aí. Então o meu corpo mobiliza-se, portanto o meu sistema nervoso nota que está alguma coisa que me pode pôr em perigo a nível de sobrevivência e ele diz o seguinte, qualquer coisa aqui não está bem, eu vou-te preparar para tu agires perante este perigo. Então o que é que ele faz? Acelera a minha respiração, acelera o meu batimento cardíaco, eu posso sentir tremores, tenho uma descarga de adrenalina que faz com que, na verdade é primeiro a adrenalina e depois essas questões fisiológicas. Para quê? Para me dar mais velocidade, mais força, mais foco e capacidade de
eu responder à ameaça. Então eu começo a fugir do leão. Vamos imaginar que ele estava longe o suficiente para não correr mais do que eu. Ok, então nós estamos no segundo nível da escada. Portanto, está em modo stress. Eventualmente, se eu for rodeado por 5 leões porque não me apercebi e fui lá parar à toca deles, eu já só tenho mais um recurso, que é o congelamento. Que é onde o corpo se acaba por quase desligar e nós ficamos num estado de conservação de energia e fingido morto. E toda a gente já experienciou isto pelo menos uma vez, que é, estamos deitados na cama, escuro, à meia da noite, ouvimos um barulho alto. Vocês vão ver, está tudo super ativo e o corpo não se mexe, até a respiração parece que prende. Ok? Então esse é um terceiro estado do sistema nervoso e por isso é que se diz que os ataques de pânico podem ter duas caras. Pode ser não consigo respirar, ou pode ser um congelamento, que há uma sensação de impotência. Ok? Então, qual é que é o nosso objetivo quando começamos a trabalhar a questão da ansiedade? Ajudar a pessoa mais facilmente a voltar a subir a escada como se estivesse dentro da caverna outra vez. Ok? Então o que nós queremos fazer é isso. Portanto, a tua pergunta era como é que o sistema nervoso autónomo, influencia a ansiedade. É isso? Sim, exato. Pronto, o sistema nervoso autónomo tem vários estágios e um deles é a ansiedade, que é o estado de luta ou fuga. Ou lutamos ou fugimos. Ok, mais uma vez, não sei se sai do teu âmbito, mas porque é que muitas mulheres, mais do que os homens, mas já te vou explicar, porque é que muitas mulheres procuram segurança nos homens numa proporção que os homens não procuram tanto segurança nas mulheres? É por as mulheres serem já naturalmente mais ansiosas e procurarem esse conforto, essa segurança? Olha, eu gostava de te dizer que sei exatamente porque é que é. Eu vou só mandar Uma aposta. uma aposta. Eu sei que já li isto em algum lado, pá, mas eu não consigo fundamentar isto. Ok. Mas há uma... faz algum sentido, de uma perspectiva evolucionária, as mulheres tinham que estar na tribo e tinham que estar a tomar conta das crianças. Então, faz sentido que o teu sistema nervoso, por natureza, seja mais reativo ou mais alerta, porque tu tens que estar constantemente a tratar de tudo o que é... E atenção, eu quero muito fugir do estereótipo de o homem ia caçar e a mulher ficava a tomar conta dos filhos, mas na altura era isso que acontecia, não é? E, portanto, faz algum sentido de um ponto de vista de eu ficar na minha... eu ter que tomar conta de tudo o que está aqui e estar sempre atenta se a aldeia de algum modo não está a ser ameaçada, se está tudo bem aqui, se a criança está ok, se não está. E os homens, talvez isso poderá estar muito mais desensibilizado no sentido em que os homens saem da caverna, vão muito mais à aventura. Não é vão, é iam, ok? Quero deixar isso claro. Pronto, agora, eu sei que depois a questão hormonal, que é aí que eu saio completamente do meu âmbito e não sei, eu sei que depois a questão hormonal cai muito tem muita influência, né? Portanto, o teu estado de stress pode ser muito mais influenciado. Portanto, isso é ótimo para perguntares a endocrinologistas, psiquiatras e coisas do género, porque aí não é mesmo a minha cena. Mas não deixa de ser curioso. Ou seja, os homens são os portugueses que foram para os descobrimentos, as mulheres são os portugueses que ficaram. Nem mais. Portanto, nós só somos descendentes de mulheres, que é hilariante. Como é que isso é possível? O que é o Oxygen Advantage? Essa escola é o quê? Ok, então, o Oxygen Advantage, na verdade, portanto, o Patrick McKeown é um irlandês com 40 e poucos anos, ou 50, que fundou esta escola, mas ele na verdade aprendeu com um método que se chama método Buteyko. Vou-vos só contar muito brevemente a história deste Konstantin Buteyko, que ele era um engenheiro mecânico ou qualquer coisa assim, anos 50, na Rússia, e que ele teve na Segunda Guerra Mundial e ele arranjava tanques, carros, coisas do género. E quando acabou a guerra, ele disse, eu gosto desta cena de arranjar máquinas, mas eu gostava mesmo era de arranjar pessoas. Portanto, eu gostava de compreender melhor o organismo mais complexo que existe à face da Terra, que é o organismo humano. Então ele foi tirar medicina, portanto, tornou-se médico. Às tantas ele trabalhava numa ala onde eu penso que eram paliativos, se eu não estou em erro. Pode haver aqui alguma diferenciação de informação, mas penso que era paliativos,
E ele começou a notar uma coisa muito interessante, que era, à medida que as pessoas pioravam, as pessoas respiravam pior, ou seja, tinham uma respiração mais curta, uma respiração mais superficial, uma respiração mais pesada, com mais som. E ele ficou ali um bocadinho intrigado com isto, mas ok. Às tantas, ele foi-lhe dado 1 ano de vida porque ele tinha hipertensão grave. Então foi-lhe dado 1 ano de vida aos 29 anos. E há um dia que ele está, segundo se conta, que ele está no seu consultório e começa a notar o seu peito e a sua respiração e começou a perceber que a forma como ele respirava era igual às dos doentes que estavam a morrer na sua aula. E o que ele começou a fazer, ele tinha muitos sintomas, nomeadamente dores de cabeça, a sensação de náusea, a sensação de falta de energia, etc. E ele pensou, ok, deixa-me experimentar fazer o contrário. Começou a abrandar a respiração, começou a respirar pelo nariz, começou a respirar menos ar, a fazer com que a respiração não tivesse tanto som, e os sintomas melhoraram. E depois ele experimentou outra vez a forma como estava a respirar antes. E voltou a sentir os sintomas muito mais exacerbados. E ele, espera, que está aqui qualquer coisa. Depois, a partir daí, ele começou também a ajudar os doentes e, sobretudo, em pessoas com asma, por exemplo, ele começou a ter bastantes resultados. Isto acabou por crescer, mas depois, entretanto, por razões que eu desconheço, acabou por não ficar muito famoso depois disso, embora haja mesmo muita gente formada no método Buteyko. Só para dizer, convém contar isto. O Konstantin Buteyko, que foi dado 1 ano de vida aos 29 anos, morreu aos 80. Portanto, há aqui qualquer coisa, não é? O Patrick McKeown, o que criou a escola de Oxygen Advantage, foi aprender com o Konstantin Buteyko esta questão de como é que se respira funcionalmente para termos mais saúde, mais energia e mais leveza, e criou Buteyko International Clinic, qualquer coisa assim. E começou a crescer aquilo e até é uma escola bastante grande na Europa que forma pessoas, portanto, instrutores de respiração funcional. Só que ele começou a perceber uma coisa interessante. Quase só mulheres é que iam às formações. E ele pensou assim, eu tenho que arranjar uma componente que ajude a atrair homens também. Então ele criou a escola da Oxygen Advantage, que tem a componente da respiração funcional, mas também tem a componente do exercício físico, que é performance, que é ir lá para fora, que é não sei o quê. E, na verdade, ele conseguiu equilibrar os níveis entre mulheres e homens que iam às formações. Portanto, foi uma espécie de rebranding. Ele não fechou a outra, né? Mas foi um rebranding para conseguir atrair também homens para esta questão. Um obeso consegue respirar bem? É uma boa pergunta. Vai naturalmente ter muito mais dificuldades, porque mecanicamente há muito mais dificuldades aqui, obviamente. Portanto, isso é óbvio. Depois, quimicamente, eu não sei ao certo, mas a questão é muito difícil tu teres uma respiração funcional se tu não fizeres exercício físico com regularidade, nem que seja caminhadas. Depende do obeso que estamos a falar, mas se é obeso e não for por uma questão de doença, há uma probabilidade alta de ele não fazer grande exercício. E viver na cidade ou campo difere? Olha, não sei se difere ao nível da respiração. Obviamente a qualidade do ar tem sempre muita influência, não é? Portanto, apesar de, e nós depois até podemos falar sobre isso, o dióxido de carbono ser uma coisa boa para nós de dentro, ou seja, vindo de dentro, não é muito bom se estivermos num espaço com muito dióxido de carbono, ok? E, portanto, nas cidades há muito mais. Portanto, a qualidade do ar, sim. Agora, se estivermos a falar também de ansiedade, uma das coisas que se sabe sobre o sistema nervoso é que a natureza acalma o sistema nervoso e então se tiver água, portanto se houver uma paisagem onde há azul, não sei bem porquê, mas o que a ciência diz é que ajuda muito mais a regular o sistema nervoso. Portanto, sim, sem dúvida que a parte da natureza tem influência. E que faz todo sentido, não é? Porque se fores à evolução mais uma vez, se a ansiedade reduz com base no sentido de segurança que tenhas, se tu vês a água, que é o primeiro elemento de sobrevivência que existe à face da Terra. Isto era só para convencê-la a irmos para a natureza. Eu acho que fazem muito vão discutir isso aqui, não vai ser interessante. Não, mas olha, sabem uma coisa muito interessante? A Marvel fez isso. A Marvel tem o Hulk que se acalma quando vai para o pé da água, né? Portanto ela dá-nos pistas interessantes de olha que tu acalmas a ansiedade e a raiva se tu fores para o pé da água e para a natureza. Não deixa de ser interessante. O que é que acontece ao corpo quando estamos a ter um ataque de ansiedade?
Ok, então, há várias coisas que podem acontecer. Ao nível fisiológico, nós estamos a falar de sintomas como mente a 1000, coração acelerado, respiração acelerada, tremores, portanto, depois cada pessoa tem sintomas mais ou menos e dependendo, tem mais deste ou mais daquele, mas tem formigueiros nas mãos, formigueiros nos pés, nas extremidades. Depois podemos falar da química disto, portanto há uma explicação lógica para tudo isto. Eu quero muito saber. Boa. Portanto, náuseas, dificuldade de foco, sei lá, aperto no peito, também é uma coisa muito comum, sensação de falta de ar, que é super comum e é muito interessante, e muitas vezes, eu no outro dia até estava a ver um episódio de um psiquiatra que estava a dizer que não sei se pode considerar um ataque de pânico se a pessoa não acreditar que vai morrer. Eu não sei se será assim exatamente desta forma, porque às tantas as pessoas já tiveram 10 ou 20 e sabem que é assustador, mas eu acho que não vou morrer porque eu já tive isto antes. Se bem que normalmente há uma tendência para as pessoas pensarem sempre que estão a ter um ataque de coração, porque obviamente esta parte fica mais apertada. E portanto, a nível fisiológico de sintomas, é isto que acontece. Queres que vá já para a parte química? Tens perguntas? Diz-me. Eu tenho curiosidade sobre o formigueiro. Ok. Então, parte química é o quê? Estamos a falar de uma troca gasosa entre dióxido de carbono e oxigênio. Tu já ouviste aquela questão, e tu, quando as pessoas estão a ter um ataque de pânico e vão para o hospital, e o que é que eles lhes fazem lá? Ok. Não. A maior parte das abordagens são: toma lá um saco para respirares, vais dar umas voltas ao hospital e respirar por dentro de um saco. Yeah. E a razão pela qual eles fazem isso é pelo seguinte: nós todos, eu digo todos porque eu já perguntei isto a mesmo muitas pessoas, mas podem-me confirmar. Todos aprendemos que, na escola, que o dióxido de carbono é mau, é aquilo que eu não quero. Portanto, é um waste gas, não é? Que é, eu preciso de oxigênio e eu deito fora dióxido de carbono. Isto é verdade, mas eu não deito fora todo o dióxido de carbono. Nós precisamos de um bom nível de dióxido de carbono no nosso corpo. E porquê? Por causa de uma coisa que foi descoberta por um químico chamado Christian Bohr. E o Christian Bohr, depois foi cunhado o efeito Bohr, percebeu que quando nós temos um aumento, quando nós temos um bom nível de dióxido de carbono no nosso corpo, é que a respiração celular pode acontecer. Porque a nossa respiração, nós mandamos ar para dentro e ela acontece a 2 níveis. Nível 1 é passar o ar com oxigênio dos pulmões para o sangue. Fixe. Útil? Tem que ser. E nós medimos isso com o oxímetro, né? Tipo, está a 98, está a 96. Perfeito. Qual é que é o problema? Eu posso morrer mesmo que tenha o sangue com 100% de oxigênio. Porquê? Porque há um segundo ponto da respiração que é indispensável, que é a respiração celular. Para a respiração celular acontecer, ou seja, para o oxigênio passar do sangue para as células, tem que haver dióxido de carbono. E a razão é muito simples. O dióxido de carbono, o aumento do dióxido de carbono baixa o pH do sangue, que faz com que a hemoglobina largue, basicamente não queira mais nada com o oxigênio que está a carregar, e então ele vai para as células. Ok? E portanto, o que é que acontece a nível de sintomas? Quando nós falamos de formigueiro, nós estamos a falar de, normalmente, ele acontece porque há uma hiperventilação. Portanto, eu estou a respirar mais do que devia, estou a respirar muito rápido, aceleradamente. Então eu estou a expulsar muito dióxido de carbono. E se eu estou a perder os níveis de dióxido de carbono, eu vou não ter entrega de oxigênio às células. E quando começa a faltar oxigênio, o que é que o sistema, que é super eficiente, faz? Vamos concentrar o oxigênio onde ele mais importa. Órgãos. É aqui que ele importa, não é? Porque, se tu ficares sem oxigênio nas mãos durante um bocadinho, ok, chato, mas à partida está tudo bem. No limite podes perder os membros, mas sobrevives. Exato, mas sobrevives. Agora aqui, é que isso não pode mesmo acontecer. Então há um formigueiro porque não está a haver uma oxigenação aqui. Também porque o próprio sistema nervoso periférico fica mais hiperexcitável porque há qualquer coisa que não está regulada aqui, ok? E depois também podemos ir para a parte cerebral, que é... Há uma coisa muito interessante. Quando se fazem cirurgias à cabeça e precisa de se reduzir a pressão sanguínea no cérebro, a pressão intracraniana, uma coisa que se faz é artificialmente aumentar a respiração, portanto, hiperventila-se gradualmente, para baixar o dióxido de carbono e reduzir o fluxo de sangue para o cérebro.
ok? Para baixar então a pressão intracraniana. O que é que isto nos diz? A razão pela qual nós temos também tonturas, formigueira, às vezes até uma espécie de desrealização, é porque não está a ir oxigênio suficiente para o cérebro. Não é suficiente, ou seja, é suficiente, mas claramente não o suficiente para nós podermos estar aqui na nossa máxima força. Então, esse é outro dos sintomas. O que é que acontece? O dióxido de carbono é medido em milímetros de mercúrio, ok? Portanto, nós queremos ter cerca de 36, 40 milímetros de mercúrio de dióxido de carbono. Por cada milímetro que desce no organismo, reduz em 2% o fluxo sanguíneo para o cérebro. E nós, às vezes, em 30 segundos ou 1 minuto a hiperventilar, conseguimos baixar isto em tipo 10 ou até 15. Ou seja, o cérebro começa a entrar em stress e daí também a cabeça acelerada, a cabeça zonza, etc. Ok? Por isso, os sintomas vêm um bocado daí. Mas então porquê é que não faz sentido o respira fundo quando te queres acalmar? É uma excelente questão. Então, eu vou-vos dizer o que é que as pessoas normalmente... O respira fundo em si, tecnicamente faria sentido porque é dizer-vos, respira para o diafragma. O que é que as pessoas que respiram fundo fazem? Se eu agora vos pedisse para fazerem isto tipo 10 vezes, vocês iam-se começar a sentir zonzos. Porquê? Estão a eliminar demasiado dióxido de carbono. E, portanto, tu queres te acalmar, mas estás a fazer com que haja menos oxigenação do corpo, o que diz ao teu corpo que não está tudo bem e entras mais em stress. Ou seja, o problema é o quão fundo tu respiras. O problema é a quantidade de ar que tu respiras e a intensidade com que o fazes. Tanto para dentro como para fora. O para dentro não é necessariamente um problema, embora quando tu inspiras tu ativas o sistema nervoso simpático, o que te deixa mais estressado, mas nem é bem esse o problema. O problema é quando tu expiras, se tu inspiras muito, vais ter que expirar muito. E, portanto, vais estar a libertar demasiado dióxido de carbono. Não é fixe, porque não te vai acalmar. E muitas vezes, para pessoas que têm ansiedade, vai-lhes dar exatamente os sintomas dos quais elas têm medo. Formigueiros, tonturas, náuseas, aperto no peito, porque não está a haver uma boa circulação do sangue, porque o próprio dióxido de carbono é importante para as veias, para as veias dilatarem. Quando há pouco dióxido de carbono, as veias contraem, então os próprios músculos podem ficar um bocadinho mais espasmados. E por isso, respirar fundo não vai ajudar. Então, eu estou a ter um ataque de ansiedade. Ensina-me a respirar. Ok, então, coisas importantes que eu costumo dizer sempre para quem está a ter um ataque de pânico, ou seja, eu estou a dizer um ataque de pânico porque é mais severo, talvez. Então, ponto número 1. Reduzir os estímulos, portanto, ir para um local seguro e reduzir os estímulos, porque o teu cérebro não está a conseguir processar tudo o que está a acontecer e com tantos estímulos vais ficar ainda mais em pânico, mesmo até estímulos visuais de luz. E estar, idealmente, com uma pessoa segura, que saiba o que é que está a acontecer contigo. Isto é o primeiro ponto. Porquê? Pelo que falámos há bocado. É super importante que o sistema nervoso regula-se muitas vezes com pessoas. Portanto, ele regula-se muito facilmente através dos outros. Portanto, se tiveres uma pessoa, vai-te ajudar. Este é um ponto. Não dizer tem calma. Não dizer tem calma. Portanto, quando eu digo uma pessoa de confiança, é uma pessoa que saiba que não se deve dizer tem calma. Ok? Se estivermos também a falar do que é que esta pessoa pode fazer, esta pessoa pode ajudar a modelar a respiração. Essa é das melhores coisas que alguém pode fazer contigo quando estás ansioso. É agarrar-te uma mão e apertar-te. Portanto, sim, é o toque. Não é? É o trazer-te para aqui, é o apertar, é o toque, é trazer a segurança, é enraizar-te aqui. Mas apertar. Apertar. Um bom aperto é fixe. Estás a ver? O abraço é fixe, mas se a pessoa está em pânico porque não consegue respirar, às vezes pode ser um bocado de sufoco naquele momento mais agudo. Portanto, o que eu recomendo é apertar uma mão aqui, ou pode ser aqui um ombro, ou aqui nesta zona, é fixe. E depois, para respirar contigo, é convidar-te a primeira coisa a respirar para o nariz. 2 razões muito rápidas neste contexto em específico. Vai abrandar a velocidade do ar e vai reduzir o dióxido de carbono que tu estás a expulsar. O que eu há bocado falava do saco do dióxido de carbono é... As pessoas dão-te um saco porque tu estás a expulsar demasiado dióxido de carbono e então queres metê-lo para dentro outra vez para não o desperdiçares. Ok? É por isso que no hospital te dão esse saco para tu equilibrares os níveis de dióxido de carbono. Portanto, a pessoa deve virar-se para ti, apertar a mão, respirar contigo pelo nariz, portanto, ajudar-te ou convidar-te ou mostrar-te a respiração nasal
E depois tentar ao máximo estender um bocadinho da inspiração, mas um bocadinho mais ainda pela expiração. Portanto, quando expiras, suavemente, levemente, vamos dizer tipo 5 segundos, tu estás a permitir que o sistema nervoso relaxe. É basicamente o travão do nosso sistema nervoso. Ao fazer isto durante algum tempo, 5, 10 minutos, já vais conseguir ajudar a pessoa a modular. Portanto, não vale, eu gosto sempre de ser o mais simples possível. Eu podia dizer, fazes isto, ou fazes aquilo, ou fazes esta técnica. Não, eu quero que as pessoas saibam que é nariz, a expirar mais e trabalhar o diafragma. E muitas pessoas têm falta de ar, e o que o cérebro faz quando tem falta de ar é o quê? Respira mais. E o respirar mais é paradoxal, porque eu respiro mais porque tenho falta de ar, mas como estou a respirar tanto, eu vou expulsar demasiado dióxido de carbono e vou ficar em pânico porque não tenho oxigênio. Então o que nós queremos é ajudar a pessoa a dizer, olha, se tu respirares desta forma, podes até ter um bocadinho de sensação de sufoco ao início, mas depois isso vai estar a trazer calma e tranquilidade ao teu sistema nervoso. É por isso que esta educação sobre o que está a acontecer no processo é tão importante. Porque se nós não fizermos isto, a pessoa não sabe o que é que está acontecendo no seu sistema e vai para a resposta intuitiva que é eu tenho a respirar mais, eu preciso é de respirar mais. E não, porque isso faz pior. Ok. Há sempre um motivo para estarmos nesse estado ou ansiosos, ou às vezes nem há um. Olha, motivo? no outro dia eu até estava a ver um post de um psiquiatra, um bom amigo meu, e ele falava dos 7 tipos de ataques de pânico. Eu não os sei todos, ok? Aquilo é bem a fundo e bom. Ele fala de alguns com motivo, outros sem motivo. O que é que me parece a mim? Há sempre um motivo externo ou um motivo interno. Portanto, se não houver uma coisa que te esteja a estressar externamente, pelo menos internamente, há qualquer coisa há um gatilho que está a surgir. E às vezes o gatilho não é uma coisa que existe, mas basta isto. E as pessoas que sofrem de pânico, as coisas normalmente começam desta forma. Por algum motivo externo, eu tenho uma situação de pânico agudo. Okay? E tenho todos aqueles sintomas onde penso que vou morrer, onde eventualmente até fui para o hospital porque não sei o que é que está a acontecer comigo, portanto, obviamente, na dúvida, ir. Só que aquilo foi tão traumático e se não me ajudarem a compreender o que é que aconteceu e todo este mecanismo do sistema nervoso, da respiração e etc., o que vai acontecer é que eu vou começar a associar aqueles sintomas a vai-me acontecer isto outra vez. Então a próxima vez que eu tiver um ataque de pânico, ou melhor, a próxima vez que o meu coração acelerar, eu vou-me lembrar, aconteceu-me aquilo da outra vez. E eu vou ficar mais e mais em pânico e depois eu digo sempre às pessoas que eu digo sempre às pessoas que acompanham em consulta, tu não tiveste um ataque de pânico, tu tiveste uma desregulação. E eu digo isto não é para descredibilizar os ataques de pânico, é porque um ataque faz parecer que tu não contribuis para ele. E eu quero dar poder à pessoa que está à minha frente. Há sempre uma coreografia que tu fazes que permite chegar àquele nível de desregulação. Ou seja, eu não posso estar a respirar suavemente e bem e chegar a um estado de pânico total, porque quimicamente isso não é possível. Então o que é que acontece? Nisto que eu estava a dizer, a pessoa sente aquilo, né? Sente o coração acelerado, lembra-se da experiência assustadora que teve há uns tempos e pensa, não acredito, isto vai-me acontecer outra vez. E começa a colaborar para que o ataque expanda e para ter todo o pico de sintomas. Então, qual era a tua pergunta exatamente? Se tem ou não gatilho, né? Não, é que às vezes parece que não há um motivo aparente, mas há sempre um motivo, não é? Para acontecer. Nem eu diria que seja sim. o teu próprio mecanismo interno a provocá-lo. E às vezes também há uma coisa que é... E isto eu já ouvi isto sobre vários tipos de doenças, embora eu aí não tenha muitos dados, mas normalmente ficamos doentes quando o perigo já passou, ou seja, quando o stress já passou. É como se o corpo aguentasse o problema. Portanto, os burnouts acontecem muito em períodos de férias e coisas do género, quando a pessoa, tipo, de uma vez por todas relaxou, cai, já não consegue, porque o corpo estava on fire, há um momento mais seguro e o corpo colapsa. Sim, Porque aí ele precisa de... provavelmente muito semelhante à questão de não sentir dor com a adrenalina, enquanto estás num estado Excelente de ponto. pico de adrenalina, tu quase não sentes dor. Exatamente. Dela passar. E então, com a ansiedade pode acontecer isso, né? Tens um período de muito stress. Quando ele eventualmente passa, ou seja, já não há motivo, mas teve a haver. O teu sistema andou estressado de bué de tempo. Então ele pode começar a ficar muito mais reativo, lá está,
e depois, por alguma razão, despoltar. Porquê é que há pessoas a fumar erva para controlar a ansiedade? Não sou a pessoa certa para perguntar isso, acho mesmo que isso também entra muito no ramo da psiquiatria. Aliás, existe um psiquiatra português, eu não me vou lembrar do nome dele, mas que ele já foi a alguns podcasts em Portugal muito fixe, que ele fala precisamente disto. Eu acho que as pessoas... Eu falo sempre na questão do tabaco como dar uma sensação de calma, embora seja um estimulante, por uma razão muito simples. Tu estás estressado, e vais para a rua respirar conscientemente 5 minutos. Né? Eu vou para a rua e faço isto. E não estou bem concentrado em mais nada. Ok, há pessoas que estão no telemóvel, mas às vezes é tipo, já não tenho cabeça para isto, tenho que ir fumar. Vou lá para fora e estou a fazer respirações um bocadinho mais, mecanicamente até mais profundas, né? Tenho que levar adentro ou uma coisa do género. E portanto, com o tabaco eu acho que é isso que acontece, e eu acho que é isso que acontece também com a erva, que é isso e o sentirem a cabeça mais leve. Só que depois há outras componentes, eu não sei exatamente a composição química da erva, mas por exemplo, uma das coisas que aquilo aumenta, e sobretudo, eu estava a ouvir um podcast desse psiquiatra e ele estava a falar, tipo, a erva hoje em dia já não é uma droga leve, portanto aquilo tem níveis de CHT, se não estou em erro, que é o THC, exatamente, que é o componente psicoativo, se não estou em erro, muito mais altos do que há uns anos quando era considerada droga leve. Então, por exemplo, uma das coisas que aquilo aumenta é, se não estou em erro, a hipervigilância e a sensação de paranoia. E portanto, se tu queres acalmar, mas estás a fumar uma coisa que te vai trazer paranoia... Estás a trocar um mal pelo outro. Não vai ser muito fixe, portanto, not cool. E, facilmente, eu tenho amigos que já lhes aconteceu isso. Ou seja, fumaram erva e tiveram um brutal ataque de pânico e depois começaram a ficar tipo, com medo de ter mais ataques de pânico, mesmo não fumando erva. Claro. E, portanto, porque é o tal trauma que eu falei há bocado, né? Há uma experiência intensa, eu não sei o que é que está a acontecer comigo, porque lá está, também não entendem estas componentes, e depois a partir daí fica aquele marcador biológico. Yeah. O que é o Bolt Score e as retenções controladas? Ok, então, Bolt Score, têm tempo? Por acaso não. Um próximo episódio só sobre Bolt Score e retenções controladas. Sim. Imagina, vou-vos ser bem honesto. É capaz de demorar. Mas vou explicar brevemente. Bolt Score é basicamente para medir o teu nível de tolerância ao dióxido de carbono. Okay. Como eu vos falava há bocado, nós para termos uma boa oxigenação precisamos ter um bom nível de dióxido de carbono. Ok? Quando se eu vos pedisse agora para prender a respiração, a razão pela qual vocês queriam respirar e ficavam... não é porque vos falta oxigênio. Vocês têm um tanque de oxigênio enorme. É porque o dióxido de carbono acumulou e o dióxido de carbono é o primeiro estímulo para respirar. O nosso corpo diz, temos que deitar dióxido de carbono fora porque já acumulou demasiado. Então o que é que acontece? Se as pessoas têm uma baixa tolerância ao dióxido de carbono, portanto se for demasiado baixa, têm constantemente estímulos para respirar. E isso vai fazer com que no teu dia-a-dia tu respires muitas vezes por minuto. Muitas vezes por minuto é tipo 18, que é para aí a nossa média, e que o ideal seria tipo 10, 12, 6 era tipo o ideal dos campeões. Pronto. 6 vezes? 6 vezes 6 por minuto. inspirações e expirações num minuto? Exatamente. Isso é preciso estar em meditação profunda. Não necessariamente. É aí que entra o Bolt Score. O que a Oxygen Advantage faz é ajudar-te através de respirações controladas. Vocês já ouviram falar de freedivers, ou seja, os mergulhadores livres? O que eles fazem é mergulham em apneia, né? Portanto não levam botijas para respirar. E como é que eles aguentam estar tipo 3, 4 minutos até com pressão debaixo d'água sem respirar? Eu vi um agora que esteve 15, se não me engano. Sim, mas aí é tipo, ele está paradinho, sim, quietinho, não é? Sim. Porquê? Porque está a produzir dióxido de carbono. Sim. Estás a ver? Mas os mergulhadores vão lá abaixo e vêm cá acima. Como é que eles aguentam? Mesmo esse que teve 15. Eles aprendem a tolerar este estímulo do dióxido de carbono. Começam a ter contrações. O corpo, tipo, tudo diz, tu tens que respirar. Mas como já está mais dessensibilizado e eles sabem que não lhes falta oxigênio, é só o dióxido de carbono que está ali a dar kick-in, eles conseguem aguentar mais tempo. E então, de forma muito breve,
é importante tu teres um Bolt Score alto, portanto, uma tolerância ao dióxido de carbono alta. O Bolt Score é o que se usa para medir. Porquê? Se eu for uma pessoa que tem um Bolt Score muito baixo, vamos fazer, as minhas mãos são o dióxido de carbono e eu vou respirar ou não respirar. Portanto, eu inspiro, eu deito fora e tenho muito menos dióxido de carbono. Ele sobe um bocadinho. Portanto, eu respirei várias vezes por minuto, muito rápido, certo? Agora, se eu for uma pessoa que tem uma alta tolerância ao dióxido de carbono, eu vou fazer isto. Inconscientemente, ok? Porque o dióxido de carbono consegue acumular mais e eu respiro muito menos vezes por minuto. Por isso é que as 6 vezes não são assim tão descabidas, porque isto é treinável. Agora, eu vou-te dizer, eu treino e não é fácil. Portanto, aim for 10, já é fixe. Tipo, 10 já é bom o suficiente para tu fazeres isso. Então, as retenções é uma forma de tu treinares esta tolerância ao dióxido de carbono. Mas um Bolt Score alto, então, faz sentido porque quer dizer que eu estou mais longe de estar num estado de ansiedade? Também, porque tu tens uma maior tolerância a esta necessidade de respirar, ok? Portanto, há menos necessidade de respirar, o corpo vai-te pedir menos vezes para respirar. Se tu respirares menos vezes por minuto, a tua respiração estressa menos o corpo, porque quando tu estás estressado, tu respiras rápido, né? E muitas vezes por minuto. Portanto, tu estás a convidar o corpo e a treiná-lo para fazer o contrário, e ele está sempre a dizer ao teu sistema nervoso: tu estás bem, estás calmo. E o que é que vai fazer? Claro que tu vais ter ansiedade e vais ter momentos de stress, mas vais ser muito mais rápido a voltar à calma outra vez, o que é brutal. E é treinável. E é treinável. Yeah. Tenho uma reunião às 6. Devo respirar ou acabar o episódio? Os dois. Não, se tivesse a missão de levar os 5% da população que pratica exercício para 95%, por onde é que começavas? Ok. Começava por melhorar a respiração, porque a forma como tu respiras vai influenciar a tua energia, os teus níveis de stress e a tua vontade de fazer exercício físico. Portanto, começava por aí. De forma muito breve, estou lá em casa, ok, Simão, então como é que eu posso respirar melhor? Nariz, sempre. Inspiração e expiração. Sobretudo em repouso, isto tem que acontecer. Depois, respirar lentamente, portanto, leve, lento. Eu ouvi a tua respiração, não é suposto, ok? Estou constipada. Lentamente, sim, mas isso na verdade não significa que... Ou seja, a razão pela qual eu ouvi não é porque tu estás constipada, é porque foi muito ar de uma vez, ok? Portanto, leve, quase como se aqui não passasse ar nenhum. Lento, portanto, idealmente, isto não vai acontecer sempre, mas inspirar 5 a expirar 5, uma coisa deste género, ok? E para o diafragma. Portanto, eu notei que tu subiste um bocado os ombros, não é suposto nós usarmos estes músculos, ok? O que tu queres é pôr as tuas mãos aqui nas costelas flutuantes, cá em baixo, e quando tu inspiras, as tuas mãos vão um bocadinho para fora. Portanto, o balão enche. Agora até me estou a sentir julgada. E quando tu expiras... Não, mas é porque é um bom exemplo, porque a maior parte das pessoas faz isso, ok? Eu estou a fazer enquanto estás a dizer, está a resultar. Exatamente. Sim, E vai mais cá para baixo, porque o diafragma desce quando tu inspiras e sobe para ajudar os pulmões a deitar fora o ar quando tu expiras. Então o que tu queres não é só a barriga, é aqui. Eu gosto de dizer, experimentem a sensação de encher a lombar. Portanto, se tu encheres a lombar não estás focado na barriga, estás focado aqui atrás. Portanto, eu estou cheio. E vocês não viram os meus ombros a mexer. Ok? E sempre, sempre, sempre pelo nariz. Se só levarem uma coisa daqui, nariz. Sério? Sim. Fica para outro episódio. No próximo episódio, com o Simão, vamos descobrir Porque é que o nariz... qual é o problema de respirar pela boca. Agora temos uma reunião... Temos uma consulta às 5. Exatamente, tenho que abandonar. E por isso vamos ter cenas do próximo episódio. A ti que estiveste connosco até aqui, muito obrigado por nos acompanhares. Segue o Simão para aprenderes a respirar melhor e a seres menos ansioso ou ansiosa. Subscreve o nosso canal. Para a semana estamos de volta e teremos um segundo episódio com o Simão para perceber então que porra é que há com respiração pela boca. Simão, muito obrigado. Obrigada. Mil obrigados mesmo pela vossa abertura, foi incrível. Obrigado. Mesmo. E obrigado pelo teu trabalho, porque é necessário muitas vezes desconstruir estas ideias fixas de que, se tem aqui uma expressão meia alternativa, já é mau. É fixe. Provas que não. Mas eu acho que o vosso trabalho é mais importante porque vocês podiam à partida ter barrado e não, deram uma oportunidade de realmente mostrar o que é que se passa aqui. Isso é muito fixe. Obrigado. Obrigada Muito obrigado. a nós.
Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo paga o medicamento. Não nos queremos tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá.